Olá, amigo e amiga. Como eu falei no outro vídeo, eu vim aqui para a gente continuar a nossa aula da Bíblia. Nossa aula da Bíblia. Nessa aula, eu pretendo disponibilizar alguns conhecimentos que podem ajudar você na interpretação, na leitura da Bíblia. Abrir um pouco a mente. Eu sei que a Bíblia é muito grande, é muito complexo, mas eu vou colocar sempre assim vídeo que dá uma apanhada geral, uma abertura assim. Eu não vou fazer essa aula assim como as pessoas que estudam doutorado na Bíblia, não. Eu vou iluminar algumas dúvidas, tratar alguns temas, esclarecer um pouco. Mas antes de tudo, precisa saber a palavra Bíblia quer dizer o quê? A palavra Bíblia. Esta palavra Bíblia é de origem grega. Da Bíblia. Que quer dizer conjunto dos livros. A palavra Bíblia quer dizer conjunto dos livros. É de origem grega. Muitas palavras que nós temos em português e outras línguas também são palavras que vieram das outras línguas que nós utilizamos. É o caso da Bíblia. Na língua grega, a Bíblia quer dizer conjunto de livros. Você vê aquela parte aí, Bíblia. Biblioteca é o lugar onde guarda livros. Bibliografia é o conjunto dos livros que uma pessoa usa para escrever um texto. Mas você vê aquela primeira parte é a mesma. Bíblia, biblioteca, bibliografia. Aquela primeira parte se refere sempre à palavra livro. Bíblia é conjunto dos livros. Biblioteca é aonde guarda livros. Bibliografia são livros que servem para escrever isso. A Bíblia efetivamente é conjunto dos livros. A Bíblia não tem só um livro, não. Quando você pega a Bíblia, você a abre, você vai ver que tem muitos livros. Tem muitos livros. Então, é um livro grande que contém um conjunto dos livros. Precisa pegar essa lógica já agora. Vai ser muito importante. A Bíblia não é como um livro que uma pessoa escreve do início até o fim, não. Tem diferentes livros que falam de diferentes assuntos. Isso é muito importante. Mas este conjunto dos livros estão em duas partes. Ou divididos em duas partes. Tem a primeira parte que se chama o Antigo Testamento e a segunda parte que é o Novo Testamento. Então, todos os livros da Bíblia estão ou no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. E assim, todos os livros pertencem ou ao Novo Testamento ou ao Antigo Testamento.
Veja aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos o Novo Testamento. Essa parte aqui é o Novo Testamento. Aqui é o Antigo Testamento. Então, todos os livros da Bíblia pertencem neste primeiro bloco ou neste segundo bloco. Então, quando alguém falar o nome de um livro da Bíblia, a primeira coisa que você tem que fazer é localizar. Esse livro fica onde? É o Novo Testamento ou é o Antigo Testamento? Então, assim, a referência geral do Novo Testamento é a pessoa de Jesus. No Novo Testamento se fala de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Assunto é Jesus, começando com os evangelhos, passando outras cartas, Paulo, assim. O Antigo Testamento, o assunto é outro. Com o tempo vamos ver. Apesar de que os profetas também anunciavam Jesus. Mas o mundo onde se fala de Jesus é o Novo Testamento. Mas quem escreveu a Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Nós dizemos o autor da Bíblia é Deus, mas o escritor da Bíblia é o homem. Quem é o autor? O autor é a pessoa que é dono de uma ideia. O autor da Bíblia é Deus. Isso não quer dizer que é Deus que escreveu a Bíblia. Não. O autor é Deus. As ideias, a inspiração vem de Deus. Mas o homem, inspirado por Deus, colocou isso aí no papel. Então, o autor é Deus, o inspirador é Deus, mas o escritor ou aquele que escreveu é o homem. Então, na outra linguagem, também podemos dizer que o autor da Bíblia são Deus e o homem. Deus como inspirador, o homem como aquele que foi inspirado por Deus e que escreveu. Por isso você vai ouvir falando, mas quem é autor de tal livro? Quem é autor de tal livro? É isso. A Bíblia, quando foi escrita em que língua? Foi escrita em que língua? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. São línguas lá de Israel. O Novo Testamento foi escrito praticamente em grego. Tudo em grego. Mas aqui nós temos a Bíblia em português. Como chegou assim? Em português? É graças às traduções. Fizeram traduções. Começando assim de hebraico, aramaico e grego para o latim e para outras línguas. Então, quando a Bíblia foi escrita, não foi escrita em português, não. Mas quando que a Bíblia foi escrita? Comecei a escrever a Bíblia. Muito tempo antes de Jesus. Aproximadamente 1500 anos antes de Jesus. Muito tempo. E passou, desde aquele tempo,
até 100 anos depois de Jesus, que foi escrita a Bíblia. Mas a Bíblia não foi escrita numa cidade só. Não foi numa cidade só. Diferentes cidades, em diferentes lugares, mas sobretudo na Palestina. Foi escrito na Palestina, foi escrito na Babilônia, até no Egito, muitos lugares. E o Novo Testamento, aonde que foi escrito? Na Palestina, na terra de Jesus, na Síria, na Ásia Menor, na Grécia, na Itália, lugares onde havia comunidades, por exemplo, a comunidade dos romanos, muitos lugares. Eu já falei, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e em grego. Falando do grego, estou me referindo do Novo Testamento. Falando de hebraico e aramaico, estou me referindo do Antigo Testamento. Em essas línguas. Então, não sei, dá para entender. Outra coisa interessante que a gente precisa saber é essa. Quando a Bíblia foi escrita, não foi escrita sobre o papel assim como nós temos, não. Não foi escrito em papel, não. No tempo em que a Bíblia foi escrita, nos tempos em que a Bíblia foi escrita, não tinha essa tecnologia do papel como nós temos hoje. Não tinha, não. Escrevera em papiro. Tinha outra tecnologia. Escrevera em papiro. Papiro era o quê? Era folhas assim de árvores, assim folha de árvore do mar, que era assim tratado. Eles faziam do tipo um pano, costurava, escrevia em cima. Outro material foi o pergaminho. O que era pergaminho? Pergaminho era couro, por ser assim pele de carneiro, do outro animal, bem tratado, e escrevia em cima. Mas também outro material era do tipo cerâmica, tijolo de argila. Em cima desse tijolo de argila, escrevia. No tempo em que o apóstolo Paulo, ele não escreveu em papel. Escreveu em pergaminho. Então, como é que eles faziam? Hoje nós temos os livros da Bíblia, tudo aqui, com muita facilidade. Mas no tempo não era assim. Escrevia, pode ser em papiro, feito assim de folhas daquela planta do mar, ou pode ser também de pergaminho, pele animal. Depois enrolava isso aí. Enrolava isso. Enrolava nesta forma. Pronto. Enrolava isso desta forma e guardava. E cada rolo assim representava livros. E ele guardava esses livros num lugar, tipo biblioteca. Por exemplo, esse aqui, tal livro de Isaías, assim, era assim, em pergaminhos.
um em papiros, guardava em cerâmicas. E só mais tarde, já no século XVI, por aí, que houve invenção assim da imprensa, muito tempo, que a Bíblia se transformou assim nesta forma já. Mas muito tempo não era assim não. Foi escrita assim em pergaminho, em papiros. Papiro é um material do tipo pano, mas feito assim, tratado a partir assim daquela planta aí. Então era isso. Isso depois que mudou. Outra coisa muito importante, quando você pegar a Bíblia, como que é dividido? A primeira divisão, como eu falei, é Antigo e Novo Testamento. Primeira divisão. Segunda divisão da Bíblia são livros. Você vê? Tem diferentes livros. Ok. E em cada livro da Bíblia, agora tem o que nós chamamos de capítulo. Olha, capítulo. Por exemplo, aqui eu tenho na mão o livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Veja aqui, estamos no capítulo 28 do livro de Gênesis. 28. Mas se você for ver aqui, tem os números pequenos. 1, 2, 3, 4. Isso se chama versículo. Para que serve isso aí? Toda a informação, toda a palavra de Deus que está nesta Bíblia se encontra bem ordenado. Primeiro, o capítulo, número grande. No capítulo 1 tem tal assunto. Mas dentro deste capítulo 1, no número 1 do capítulo 1, tem tal assunto, tem tais palavras, e assim a Bíblia está dividida. Primeiro, em grande parte, Antigo e Novo Testamento. Depois, em cada livro. Mas quando você chega em cada livro, tem a divisão de capítulo. Capítulos são números grandes divisões assim. Mas cada capítulo tem número pequeno, versículo. Então isso é para não se perder. É para acompanhar também com facilidade, encontrar, localizar informação. Tal informação está aonde? Está aonde? É assim. E agora, o vídeo que eu vou fazer depois agora, vou apresentar como é que os livros da Bíblia se encontram. Ou são agrupados. Como é que os livros da Bíblia são assim organizados. O próximo vídeo que eu vou fazer agora para explicar. Eu vou devagar explicando para você acompanhar bem o processo. Senão, se perde. Então, obrigado a vocês que acompanharam essa primeira parte. Eu vou postar outro vídeo, já entrando na matéria, já entrando assim na aula, explicitando as diferentes partes, os temáticos também. Obrigado a vocês. Você pode se inscrever no canal de YouTube e convidar também outras pessoas.